É isso aí. Então tá, vamos lá. Eu queria, antes de começar aqui o próprio texto, falar um pouquinho sobre essa carta, explicar, assim, mais ou menos o contexto, data, autoria e destinatário, né, dessa carta, e dizer que nenhuma dessas informações eu tenho, porque essa carta ela é meio misteriosa, né? Ela não tem autor, data, contexto e local e destinatário, não tem nada, né? Não começa de uma forma assim esclarecida para a gente, e todos esses fatores, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, a gente vai descobrindo ao longo do próprio texto da carta, da própria literatura da carta, e também pela própria tradição da igreja, os primeiros irmãos que enfim, tiveram acesso a esse conteúdo e passaram a, tradicionalmente, manter, por exemplo, João como autor e Éfeso como a cidade local onde ela foi escrita, e por aí vai, tá? Assim, é uma carta muito forte, muito robusta, de um conteúdo muito, assim, como é que eu posso dizer? É um caldo grosso, assim, sabe? De alimento para nós. Então, a gente tem muito a aprender com essa carta, mas antes de entrar um pouco no conteúdo, vou falar. A autoria não tem declarada aqui, né, inicialmente, como tem em outras cartas, por exemplo, as cartas paulinas, onde nitidamente a gente sabe que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Aqui não temos isso, não temos a ocasião ali, o local onde ele estava, não temos um público destinatário, por exemplo, a carta, como o Luizinho, né, ministrou muito bem aqui, inclusive, né, há 2 semanas atrás, e enfim, na outra, a carta aos Filipenses, né, um público que morava em Filipos, ali a porta de entrada da Europa, né, ou aos Colossenses, né, um povo que morava em Colossos. Não tem isso fixo, então a gente, pela própria tradição da igreja, conclui-se que é uma carta meio, eu ia falar assim, eu ia falar giratória, mas não é uma carta circular, é isso. É uma carta que foi escrita para que várias igrejas pudessem ter acesso, né, e, enfim, ser edificada com ela. Então, provavelmente, João tenha escrito isso em Éfeso, onde ele morou muito tempo, depois aí dos mártires, né? Você que não sabe, esse João aqui é o João de Pedro, Tiago e João, no barquinho, tá? É aquele João ali que é o discípulo que Jesus amava segundo ele mesmo, né? Mas, enfim, ele se intitula assim. Aí a gente, né? Enfim, esse é esse mesmo João, tá? Diferente, quem sabe, de outros, né? Que a gente fica na dúvida sobre, por exemplo, Tiago, né? Se o Tiago da Epístola de Tiago é o Tiago de Pedro, Tiago e João, não é, né? Esse Tiago ali é outro Tiago. Mas aqui é o mesmo João, discípulo de Jesus, amigo de Jesus, reclinava a cabeça no peito de Jesus, escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João, tá? Ele viveu muito, esse João viveu não sei quanto, mas mais de 90 anos. Foi o último apóstolo, né, a falecer. E ele morou muito tempo depois dos mártires, né, dos martírios de Pedro, de Paulo e de Tomé, e, enfim, um monte de irmãos, né, apóstolos que morreram ali, né, enfim, foram mortos por conta do Evangelho. Ele foi morar em Éfeso por uma falta, quem sabe, do próprio apóstolo Paulo, né, que era aí também sei lá, alguém que coordenava a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso era muito forte, era meio que a capital de toda a Ásia Menor. E aí ele foi morar lá com Maria, né? A tradição fala que Maria morava, Maria, mãe de Jesus, né? João cuidou de Maria, enfim. Eles foram morar em Éfeso. Então, provavelmente dali foi escrita a primeira epístola de João, tá? Então, mais ou menos o que eu tenho para falar de contexto histórico, geográfico, é isso, tá? Mais pela tradição em si do que exatamente por registros bíblicos. Amém? Então, assim, é uma literatura diferente, né? A gente tem uma carta, assim, sem muita organização, meu Deus, lá vai eu começar a falar mal de João, né? Mas não é uma coisa super organizada, não é uma carta sistemática, como são as cartas de Paulo, onde ele vem tratando tema por tema, tal, ele se apresenta primeiro, né?
ele introduz, ele dá uma, né, engrossada no caldo, depois ele alivia e faz as saudações finais. João não tem isso, ele vai falando o que vem na mente, entendeu? Ele vai falando, ele troca de assunto, ele volta de novo, e o mesmo assunto é falado 6 vezes em 6 lugares diferentes. Então, eu vejo assim que ele é muito espontâneo na escrita. Então, ela se torna uma carta mais, entre aspas, bagunçadinha, assim. Por outro lado, é uma coisa menos sofisticada, mais fácil de se entender, tá? E outra coisa, não tem, sabe, assim, ele não faz média. Ele chega e fala mesmo, e dá uma reguada nos dedos e por aí vai, tá? Então, assim, é ruim, mas é bom, né? Tudo que arde cura, né? Então, é o caso aqui. Vamos dividir ela em 2 partes, né? Hoje nós vamos tratar do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 10. Semana que vem, do 3:11 até o final. Nós vamos dividir ela como hoje o assunto, né? O tema, até está escrito aí na live, eu creio, que é luz e trevas, tá? Semana que vem é amor e ódio. Então, é só para você ficar curioso mesmo. Mas o tema principal dessa primeira parte da carta é luz e trevas, tá? Nós vamos entender bem sobre isso. Vamos começar falando um pouco, começar do capítulo 1, versículo 1, que já tem uma informação bem importante e bem característica do Evangelho de João, tá? Vamos ler juntos e depois eu falo sobre minha versão, Alex, Almeida, revista e atualizada, caso tu for colocar a legenda, tá? Vamos lá. Primeira epístola de João, epístola é carta, para quem não sabe. Sei lá, estou explicando tudo hoje, né? Para você não dizer que não entender. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu vou continuar no 2 porque não tem ponto. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela, damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Vou continuar porque não tem ponto. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Então, ele faz uma introdução bem robusta, né, de quem é Jesus Cristo, né, e ele começa muito ali naquela coisa no princípio, né, semelhante ao Evangelho de João e semelhante ao livro de Gênesis. João tinha essa compreensão, assim, vou falar aqui, mas eu não sei se esse termo é correto, tá? Porque eu vou fazer uma comparação. Ele tinha uma compreensão mais espiritual, assim, talvez menos humana, menos histórica, de Jesus. Então, ele pega lá atrás, assim, sabe, lá no princípio, né? Antes de tudo, ele já existia. Então, fala dessa vida de Cristo que não teve começo, né? Ou seja, ele é um ser eterno. Então, aqui ele vem dizendo, né, o que era desde o princípio. Então, ele fala da divindade de Cristo de forma muito clara. Ele fala de sua autoridade apostólica, eu vou explicar isso, e ele já está defendendo a fé. Nesse primeiro versículo, agora eu vou quebrar só no primeiro, porque nesse primeiro, se a gente for entender o que estava rolando lá, que um pouco eu sei, ele já faz essas 3 coisas, tá? Primeiro, a divindade de Cristo, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio, irmãos, é Deus, né? Então, ele está nitidamente deixando claro que Jesus é Deus. Faz parte da divindade de Deus, faz parte do que nós conhecemos e entendemos como a Trindade. Então, Cristo estava desde sempre, lá desde o princípio, tá? Outra coisa, nós apalpamos, nós vimos. Entende-se que no período apostólico tinha esse requisito para que a pessoa fosse considerada um apóstolo. Ele precisaria ter visto o Senhor, né? Uma das coisas, né? Claro, todo o testemunho de vida e outras coisas, mas o que eu vou enfatizar aqui agora é que ele precisaria ter visto o Senhor. Então, com isso, com todo esse relato ali de vir, né? Deixa eu ler de novo.
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Vou parar aí. Ele está falando dele mesmo. Eu contemplei com os meus próprios olhos. Então, ele está meio que defendendo que ele é apóstolo, caso alguém duvide ou questione a autoridade de João, tá? Então, ele está dizendo, nós vimos. Quando o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Eu não sou apóstolo, acaso eu não vi o Senhor? Né? Porque o apóstolo Paulo viu o Senhor, mas numa outra ocasião, quando Jesus aparece para ele, lá naquele incidente, onde ele cai por terra e tem aquela visão, né? Mas ele diz, eu também sou apóstolo, no momento que ele precisou, assim, né? Ele falou, também sou apóstolo, eu não vi o Senhor, né? Então, isso, muito provavelmente, era um requisito para que a pessoa fosse considerada apóstolo. E aí, quando ele fala, quando as nossas mãos apalparam, ele está refutando uma heresia. O que é refutando? Ele está combatendo uma heresia que era uma mentira bíblica, se é que isso existe, né? A pessoa pegou um trecho bíblico, alguma coisa da fé cristã, e estava distorcendo. Isso é uma heresia. Então, ele já estava dando aí uma lambada, dizendo, pessoal, eu encostei no cara, né? Eu apalpei. Por que isso? Agora eu vou fazer uma explicação um pouco mais, sei lá, teológica, não sei, vocês prestem atenção. Alguns de vocês já sabem disso, porque eu já falei sobre isso em outras vezes aqui, porque em algumas cartas do Novo Testamento já há essa necessidade de refutação por causa de uma coisa que surgiu no período apostólico, que foi o gnosticismo, tá? Isso é uma crença que veio assim sobre, acho que com base na filosofia, de a gente conhecer a Deus através do conhecimento, do próprio conhecimento em si, ou do pensar, ou do dissertar sobre o conhecimento, e aí, de tanto falar e filosofar, a gente ia buscando a Deus e conhecendo Ele por Ele próprio, por si próprio. Aí, dentro desse gnosticismo, entendia-se uma divisão de campos, assim, como o campo material e o campo espiritual, né? Como se a matéria não se conectasse com o espírito e a matéria fosse essencialmente ruim e o espírito fosse essencialmente bom. Vocês já me viram falando disso, acho que umas 10 vezes, né? Mas eu estou explicando porque é importante nós entendermos isso para poder entender o que João está falando que nossas mãos apalparam. Quando se falava de ressurreição para alguém da gnose, eles achavam um absurdo ou quase uma burrice, já falei isso também. Porque quem é que, saindo desse corpo mortal, pecaminoso, corrompido e tudo mais de ruim, indo para um campo espiritual, cairia na burrice de voltar atrás para um corpo mortal, palpável, material? Então, entendia-se que ninguém faria isso. A ressurreição não cabia na cabeça deles, né? Então, eles entendiam que Jesus não ressuscitou em corpo material, não dava para encostar nele. No máximo, ele era um corpo fluido, como se fosse meio que um fantasma, assim. Então, entendia-se muito dentro disso por causa desse raciocínio que tudo que o corpo faz é ruim e tudo que o espírito faz é bom. Com isso também, dava ocasião para o pecado, como se a vida do cidadão fosse dividida assim em camadas, né? Como se fosse duas camadas de um bolo, assim. Embaixo a camada matéria, ou seja, a camada da carne, e em cima a camada do espírito. Então, o que uma coisa faz não interfere muito no que a outra faz e vice-versa. Ou seja, posso pecar à vontade porque, na verdade, o meu espírito é de Deus. E a minha carne é matéria, ela se corrompe, ela é corruptível, não tem muito o que fazer por ela. Tá? Então, até o tema pecado não era tão importante, quem sabe, para aquele público. Nós vamos ver ele falando muito de pecado, é por causa disso, porque para eles, sabe, pega nada. Em Corinto, se tinha um pouco desse... Vocês que acompanharam, né, estudos sobre... eu fiz um estudo um tempo atrás sobre as viagens missionárias de Paulo e as viagens missionárias, esse é o nome. E aí, num dado momento, eu entro lá na igreja de Corinto, né, que ele chega em Corinto, daí eu meio que falo um pouco sobre, né, mas já foi falado aqui em outros pontos também, que Corinto até tinha
como é que é? Um ditado popular, tipo, o estômago é para os alimentos, o alimento é para o estômago, né? E aí esse termo era usado para pecados sexuais, como se, são os impulsos sexuais, acontece, é para isso mesmo, né? Isso é uma justificativa que se dava para o pecado sexual, e aí toda a inclinação da carne também, e entra muito com esse pensamento filosófico grego do gnosticismo. Então, por isso que João vai falar 500 vezes de pecado, vai falar sobre isso aqui, né, sobre ter apalpado Cristo. Então, ele deixa claro aqui isso, tá, irmãos? É importante ele falar para eles que Cristo foi tocado, né? Amém? É meio difícil esse começo, mas agora fica mais fácil, tá? Vamos lá. Se vocês não entenderam alguma coisa ou quiser fazer alguma reclamação, né, ore a Deus. Não, brincadeira, manda aí no grupo que eu vou ver. Versículo 3 fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele estava fazendo um apelo à comunhão. Por quê? A essa altura, né, não sei o quanto João tinha esse contato com esses irmãos, do qual ele resolveu destinar essa carta, mas já tinha muitos mestres, entre aspas, né, falsos mestres, que saíram espalhando essa mistureba de Cristo com Deus, com o gnosticismo, né, com a crença, com alcançar a Deus através do conhecimento e não através do sangue de Jesus, né? Então, havia, sim, essa mistura de raciocínio. Lembrando, irmãos, eles não tinham isso daqui, a grande maioria não sabia ler, a grande maioria não tinha dinheiro para comprar um rolo dos escritos antigos, e aí eu falo do Antigo Testamento, a grande maioria não tinha acesso a nenhuma carta de Paulo ainda, então o conhecimento era muito de boca a boca, né? Aí surgia um falso mestre lá, começava a falar besteira, o povo caía, né? Então, aqui ele está falando, gente, a comunhão é conosco, com os apóstolos. Não se deixem levar, ele vai falar disso daqui a pouco, não se deixem levar por qualquer um que se levantou aí dizendo que é o profeta, tá? Então, ele está falando disso aqui no versículos 3 e 4. No 4 fala assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. No versículo 5, ele vai entrar nesse tema que eu falei que vai ser hoje, luz e trevas, tá? O versículo 5 fala assim: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Pois bem, vamos ver aí sobre essa luz, né? Essa luz é mais do que essa luz que se fala, né, fulano, a pessoa tem uma luz, né? A pessoa é iluminada, muita luz para você, não tem nada a ver com isso, né? A luz, irmãos, é a verdade de Deus e talvez até a própria palavra para nós hoje. Talvez não, mas ali na ocasião seria a verdade, né? Ou o que Deus é de forma clara, a clareza das coisas, né? Que Deus se deu a conhecer, ele não ficou escondido ou não se mostrou a nós. Ele é a verdade e a verdade que veio até nós. É isso, nós temos acesso a ela. No versículo 6, ele fala, daqui começa assim, só não entende quem não quer. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqui ele já vem desmascarando tudo que é tipo de falsa ideia ali, né? De sofisma que já tinha sido implantado, né? Como, por exemplo, eu congrego em casa, né? Já estou assim também, estou copiando João aqui, né? Não existe eu congrego em casa. Não, bota isso na tua cabeça. Como se você dissesse assim, ó, eu sou um cardume, você é um peixe, e você fala assim, ó, eu sou um cardume sozinho. Gente, congregar é ajuntar, tá? Aprende isso. Eu vou lá no meu ajuntamento hoje, ou seja, eu vou na minha congregação hoje, né?
Então, não existe eu congrego em casa, não existe eu congrego em casa, não existe eu congrego em casa. Ninguém no mundo consegue congregar em casa, porque a gente se ajunta, né? Agora, existe a igreja nas casas, que é quando pessoas se ajuntam numa casa para fazer ali um culto, para ali fazer uma reunião, para buscar o Senhor, isso aí, beleza. Agora, eu deixei de participar do corpo de Cristo, estou sozinho na minha casa, e não tem isso, tá? Não existe, tá? Então, fica com isso. Esses dias eu vi um cara falando, esqueci o nome dele, ele é tão abençoado, eu vou lembrar e vou trazer quarta que vem, para vocês verem o vídeo também, e é bem massa. E não existe a palavra eu sou igreja, não existe eu sou igreja, é como se você fosse um peixe e falasse eu sou cardume, não existe eu sou igreja. Igreja é um conjunto de pessoas, né? Igreja não é o templo? Não é. Igreja não são quatro paredes? Não são, né? Igreja é o conjunto de cristãos, né? Sabe um monte de peixe vira um cardume, um monte de cristão vira igreja. Então, não existe eu sou igreja. Essa frase é mentira, né? Existe nós somos igreja, tá? Eu sou o templo do Espírito Santo, é outra coisa, mas eu não sou igreja, tá, irmãos? Então, ele está falando de a gente manter comunhão uns com os outros, como resultado de andar na luz. Pelo menos é assim que vem a ordem da frase. Vou ler o 6 e o 7 de volta. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aqui, na verdade, é outra coisa, já falo. 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ele estava dando 3 informações importantes aqui nesse versículo 7, que a gente tem que andar na luz, porque Ele está na luz, ou seja, andar na verdade, a gente, consequentemente, vai manter comunhão uns com os outros, porque você não está envergonhado, não está escondendo nada, não está andando nas trevas, não tem uma vida secreta para esconder, né? Sua vida é limpa, é transparente. Ah, mas eu peco. Querido, todo mundo peca, já vamos falar disso, tá? Ele está falando sobre andar na luz, andar na verdade. Você, consequentemente, vai manter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado, porque nós estaremos juntos, unidos, mais fortes para combater, enfim, as ciladas do inimigo, tá? O 6, que eu meio que pulei, fala assim, ó, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aí é para você que segue aquele influencer que só posta besteira e coisas que não agradam a Deus e de vez em quando fala assim que, enfim, tem tudo a ver com Ele, né? É tudo sobre Ele, mas a vida dele não tem nada a ver, né? Aí ele passa 6 dias da semana só na bagunça, postando besteira e coisa que não edifica. Aí, num dia lá, tem tudo a ver com ele, né? Bate foto, nada a ver com o versículo embaixo. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá tudo junto, tá? Então, ou você anda na luz, ou esquece isso, né? Não tem isso, tá bom? Versículo 8, fala assim, vou do 8 ao 10 agora, tá? É bem forte o que ele vai dizer aqui, difícil de ser praticado, mas muito saudável quando a gente aprende e põe em prática. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua... Me perdi que eu olhei para outra coisa. Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aqui, ele meio que repetitivo, né? E agora ele volta para uma outra coisa. Como eu falei, é salteado o negócio. Então, a gente vai aprendendo na marra, porque de vez em quando ele volta naquilo, ele volta de novo. E aí a gente grava, né? Assim, irmãos, não tem como dizer que eu estou limpinho da Silva, não tem nada que, enfim, que eu faça mais de errado, que eu já estou tão perto do Senhor, que, meu Deus, as pessoas podem, assim, né, ter aulas comigo sobre isso, né? Não existe isso. Todos nós temos
cometido pecado. Existe o pecado intencional e existe o pecado que acontece que não é de propósito. Então, aquele pecado intencional, que a minha vida é uma vida de pecado, é o que o apóstolo João chama do cidadão que vive pecando, tá? E a outra coisa é o pecado por causa da raiz adâmica, né? Que a gente, queira ou não, acaba fazendo a coisa errada, acaba esquecendo de fazer o certo, né? Porque isso também já é grave, né? Aquele que deve saber, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Esse versículo, para mim, assim, ele arrebenta com tudo, porque daí torna o negócio bem mais profundo, né? Não é só não fazer o errado, se eu sou omisso também estou pecando. Então, se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa certa e não faço, também estou pecando, né? Então, é disso também que ele está falando. Não posso dizer, né? Eu já estou assim no nível, meu Deus, igual Cristo praticamente. Não posso falar isso, porque tem muita coisa para arrumar e é todo dia, né? Essa carta vai falar muito sobre permanecer nele, e nós vamos ver sobre isso. É permanecer nele, porque amanhã de manhã o pecado vai bater na minha porta, na tua porta, de todos nós. Então, a gente precisa vigiar, e se cair, né, temos um recurso que é a confissão de pecados, que é uma coisa que não se fala mais hoje em dia tanto. Aqui se fala até, né? Nossa igreja, eu, assim, tenho uma concepção de que a nossa igreja é bem raiz, assim, até. A gente fala bastante de pecado, de confessar, enfim, né? Não é aquela coisa que fica enfeitando, né? Mas, de uma forma geral, assim, né? Não generalizando, mas a maioria fala mais, assim, de coisa mais suave, mais leve, né? Não se fala muito de pecado, porque pecado não dá ibope. Então, a gente precisa, irmãos, falar de pecado, que pecado é o que destrói a nossa vida, é o que nos afasta do Senhor, né, da vontade do Senhor. Então, ele está falando, pecou, temos alguém que é justo. É tremendo isso, né? Ele não fala, temos alguém que é bondoso, que é misericordioso, que é amável, que é perdoador. Não, ele fala, temos alguém que é justo. O que quer dizer isso? Alguém que olha para o sangue de Jesus e entende que aquele pecado foi pago, né? Porque Deus, ele é correto, ele é justo. Então, ele está ali fazendo as contas. O fulano, Frank pecou, mas aí ele se arrependeu. Opa, tem o sangue de Jesus ali disponível. Vamos apagar o pecado do Frank com o sangue de Cristo, né? Então, não é que ele é assim, deixa para lá, não é isso. Deus é justo. Aí tem um recurso para o pecador, que é o sacrifício de Cristo. Amém? Não sei se vocês estão me entendendo, eu acho que eu dei uma acelerada, né? Mas é o costume. Eu vou tentar falar mais calmo. Porque é bastante conteúdo e eu quero matar em duas quartas, porque eu não quero engolir o sábado, ou a quarta da Crisley de novo, porque acho que a Crisley já não prega faz umas 3 quartas, porque cada vez que tem ela, eu digo, posso pegar a tua quarta, né? Aí, não, essa vez eu não vou fazer isso, tá? Vamos nessa. Capítulo 2, versículo 1 até o 11. Eita, vamos ler um monte agora, tá? Presta atenção aí. Não falei para vocês pegar a Bíblia de vocês, mas acho que isso aí vocês já estão acostumados, né? Pega a Bíblia de vocês, lê na Bíblia, circula, risca, rabisca, tá? Capítulo 2, versículo 1 fala assim, vamos do 1 ao 11. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, quem? O justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temor, né? Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Continuando. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes.
Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, é luz e treva o negócio aqui hoje, tá? Ele está falando sobre andar na luz, sobre amar o irmão, e falando que não dá para separar essas coisas, né? Colocar Deus no teu campo espiritual, os irmãos no teu campo matéria, e lidar com as duas coisas de forma separadas. Irmãos, uma evidência de que nós somos discípulos de Jesus é a forma como nós nos tratamos, né? E aí eu me refiro aos irmãos na fé. A Bíblia diz que o mundo vai olhar para nós e vai ver Cristo por causa do nosso relacionamento. Isso é muito forte, né? E aí, é claro, deixa eu ver aqui o que a Maria falou, dá para entender perfeitamente. Que bom, beleza. Aí, irmãos, isso aí é em todos os âmbitos, né? É claro que isso se aplica mais para a minha congregação. Se aplica mais para aqueles irmãos que eu tenho mais contato, caso a sua congregação seja grande. Por exemplo, que você está num lugar que tem 1000 pessoas, né? É difícil se ter um bom relacionamento, assim, não, deixa eu melhorar. É difícil ter um profundo relacionamento com 1000 pessoas, né? Então, aí já complica um pouco, mas aqueles que são mais à sua volta, né, você precisa ter um bom relacionamento, e, no geral, você precisa ter um relacionamento também, né, aceitável, e amar a todos, né? E aí, fora disso, né, por exemplo, as outras congregações são todos seus irmãos também. Só porque eles são um pouco diferentes, um pouco mais agitados, um pouco mais calmos, também é tudo teu irmão. Então, precisa amar eles também. É claro que você vai se dedicar mais àquele que caminha do seu lado, é óbvio, né? Mas acontece de a gente acabar edificando outras igrejas ou sendo edificado por outras igrejas. Vemos isso com frequência, né? Nós que fazemos o nosso curso de casados, de vez em quando tem casal, isso é muito frequente, casal de outra igreja, né? E até o Roberto incentiva. Às vezes eu pergunto, Roberto, tem um casal de outra igreja para entrar? Ele fala, meu Deus, é claro, aceita, né? Vão fazer. Então, por quê? Porque ele entende que igreja não é nem essas 4 paredes, né? Muito menos, e nem também somente esse conjunto de 120 irmãos, não sei quantos nós somos. Amém? Então, esse amor ele precisa ter essa visão de que ele é amplo, né? E se estende a toda a comunidade cristã no geral, tá? Então, aqui eu escrevi sobre o pecado, mas já falei sobre ele, vou deixar assim. Não é para pecar, mas se pecar, por que ele fala isso? Porque ele sabe que nós vamos pecar, né? E ele está falando, pecado existe, pecado existe, pecado existe, né? Para que aqueles irmãos da época, né? E nós hoje também, mas já chego aqui, para que aqueles irmãos da época entendessem que pecado existe, não assim, faz mal, é o corpo mesmo, sabe? Deixa a vida me levar, não é assim. Né? E nós hoje, a mesma coisa, tu vê lá o teu influencer que peca 6 dias por semana, e um dia ele se acha o bate espiritual, não funciona assim, né? Não está dividido em camada o teu bolo, é uma massa só, é tudo junto, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Mas hoje eu vou para a balada para a glória de Deus. Pelo amor de Deus, querido, acorda, nada a ver, tá? Continuando. Só ama quem guarda os mandamentos, e é verdade, né? Já diz lá em João 14, o próprio João escreveu, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta falar que ama a Deus. O mais importante, inclusive, nem é falar que ama. O mais importante é obedecer, né? Continuando. A vida prática em Cristo, eu notei isso aqui como um tópico, a vida em Cristo é prática. Irmãos, eu vou falar o que eu falaria daqui a pouco, mas eu vou falar agora o que é capaz de deixar para depois esquecer. Até hoje, eu estou 21 anos aqui dentro, vocês sabem. Eu acho que eu não vi ninguém se desviar
por causa de uma questão super sofisticada e teológica. Normalmente a pessoa se perde, irmãos, por causa da vida prática, por causa de coisas muito simples que uma conversa resolveria. Sabe, não precisa nem chegar pedindo perdão, chega e diz assim, irmão, quero conversar contigo, pronto. Era só uma questão disso, e expressar sua opinião, e falar que não gostou, que está triste, pronto. Né? Olha, é uma bobeira que acontece em relacionamento de igreja, aí vai entristecendo, daqui a pouco não vem um culto, não vem 2, não vem 10, e daqui a pouco sumiu, e daqui a pouco está enfiado, frequentando a balada. Né? Então, enfiado no pecado. Então, irmãos, muito pouco provavelmente você vai se desviar por uma questão teológica, ou por uma coisa da Bíblia que você não entendeu, ou por uma coisa assim, que não está no teu alcance de resolver. É isso que eu quero dizer. Irmãos, a vida cristã é prática. Se você não entende tudo isso aqui, olha, eu posso dizer que ninguém entende tudo isso aqui. Né? Claro, uns entendem mais do que outros. Mas eu acho que nem é essa a questão. Mas eu não entendo da Bíblia profundamente. Mas aquilo que você entende, já dá para trabalhar com isso. Provavelmente o Senhor vai te cobrar daquilo que você já entende. Né? Eu sempre falo, quando eu vou numa pregação e eu entendo, eu penso, entendi, agora eu vou ter que mudar. Né? Ou não vou poder fingir demência. Né? Não entendi. Não vou poder, porque eu entendi. Né? Então, a pregação doída é aquela que tu entende, que pensa, ai, essa veio rasgando, assim, né? Então, irmãos, a vida cristã, ela é prática. Quem sabe, as coisas simples do dia a dia. Quem sabe, pedir perdão para tua cunhada. Sempre falo isso, né? Deve ter alguém aí precisando pedir perdão para a cunhada, tá? Eu acho que é a 10ª vez que eu falo isso. Quem sabe é pedir perdão para tua cunhada, né? É a coisa simples, assim, não é nada muito, sabe? Continuando, versículo, eu dou umas puladas assim, porque, como eu falei, ele repete um pouco. Deixa eu ver se vê alguma coisa lá no YouTube, que eu quase não dou bola para o YouTube, eu quero até pedir desculpa. Deixa eu ver aqui. Não, só boas noites, né? Assim, irmãos, me perdi no que eu estava falando. Eu dou umas puladas, porque às vezes ele é um pouco repetitivo, né? Eu acho que João, bem que Jesus chamou eles, João e Tiago, de filhos do trovão. Então, acho que eles tinham assim um entusiasmo, né? Eles se converteram e tal, passaram pelo processo, né? Mas, assim, às vezes a pessoa tem um jeito, né? Eu acho que ele era meio enérgico para as coisas, assim, quase como Pedro, né? E ele ia falando, ia escrevendo, conforme as coisas vinham na cabeça dele. Então, eu vou pular para o versículo 15 e vou até... Não vou não. Vamos para o versículo, porque eu estou olhando o horário, eu não quero me perder. Eu tento ficar regulando aqui, né? O horário e o que eu tenho de conteúdo ainda. Vamos pular para o 27, tá? Capítulo 2, versículo 27. Ali o que eu ia falar, o que eu ia ler, ele está falando sobre não amar o mundo, né? Mas isso é uma coisa que a gente bate muito em cima dessa tecla. E, mais ou menos, quando eu falo de não viver pecando, tem a ver com isso, né? A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e não o mundo, né? Então, precisa dessa consciência, né? De a gente largar o mundanismo, é isso, tá? Versículo 27 fala assim, vou ler do 27 e o 28, tá? Quanto a vós outros... A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade, de que alguém vos ensine. Vou explicar isso, tá? Isso é bem importante. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Cada palavra aqui é um corte, né? Assim, irmãos, ele está falando de uma coisa aqui, porque um pouquinho antes, ele está falando dos falsos mestres,
que vinham com esse monte de história, né, dizendo isso, e não sei o quê, corpo fluido, e não ressuscitou de verdade, não é bem assim. E aí ele está dizendo, gente, vocês têm o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre vocês. Não tem necessidade nenhuma de que alguém vos ensine. Mas, na verdade, parece até meio contraditório, porque ele escreveu uma carta ensinando coisas, né? Então, peraí. Então, ele está provavelmente se dirigindo àqueles mais rebeldes, né? Ou, enfim, os que estavam com os ouvidos mais famintos de novidade, dizendo, gente, vocês já sabem, é o que o apostolado passa para vocês. Estejam conosco, como ele disse ali no começo, né? Estejam conosco aqui na mesma fé em Cristo, no Filho, no Pai, quem tem o Filho tem o Pai. Então, ele está falando, o negócio é nós para vocês, o que nós estamos entregando é de Deus. Confiem no nosso conteúdo, não fiquem buscando novidade. E aí, mais ou menos, isso se aplica no dia de hoje também, né? Mais ou menos é isso também, porque se a gente não cuidar, irmãos, nós queremos uma coisa nova, né? Nem o que a gente aprendeu até agora a gente consegue aplicar, mas nós queremos uma coisa nova. Então, é isso que ele está dizendo, você já tem quem vos ensine, e a verdade é essa mesmo. O Espírito Santo é o nosso maior professor, com certeza. Se um dia nós aqui pregando, seja eu, seja, não sei, o Roberto, Maísa, ou Tiago, qualquer um que estiver aqui pregando, e você achar alguma coisa estranha, vem conversar, vai para a Bíblia. Pode ser que o Espírito Santo esclareceu uma coisa aí, e nós estivéssemos equivocados, por que não, né? E aí precisa ser ajustado. Então, a confiança total, plena, é no Senhor, né? Por quê? Porque nós somos propensos a falhar, lógico. Propensos, não sei se é a palavra, mas somos possíveis, né, de falhar. Então, o nosso maior professor é o Espírito Santo. Ele está falando, gente, quando vocês ouvirem, pensem, o próprio professor de vocês vai explicar na hora se aquele ensinamento bate com o ensinamento de Deus, com o ensinamento apostólico, ou se é uma novidade aí, sem pé nem cabeça, tá? É isso. Continuando. Espera aí, só um momento, que eu acabei de me perder um pouquinho aqui. Continuando. Espera aí. Tá. Aqui já tem permanecer nele? Tem. Eu vou ter que ler de novo para achar o permanecer nele. Versículo... Isso, 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Assim como o apóstolo Paulo, João também estava à espera de Cristo e acreditava que isso estava muito próximo de acontecer. E esse é o espírito da coisa, né? Nós temos que acreditar que isso está muito próximo de acontecer, por mais que vai demorar mais 50 anos ou 100 anos ainda, nós não sabemos. Jesus falou, não sabeis o dia e nem a hora. Se o ladrão, se o pai de família soubesse que hora que o ladrão vai chegar, ele se prepararia todo. O ladrão mandou um WhatsApp dizendo que vai chegar às 3 da manhã. Opa, peraí, chamo os meus amigos, a polícia e tudo mais, e já protejo a minha casa, para a hora que ele chegar, eu estou ligado. Não funciona assim, né? É como um ladrão, né, que vem à noite, tu não sabe se ele vai chegar ou não. Então, ele está dizendo assim para a gente ficar preparado. João ficou preparado, né? Paulo estava preparado. Então, ele fala, gente, vamos estar preparados para que no dia a gente não se envergonhe da sua vinda. Nós não podemos e não devemos ter medo da volta de Cristo. Se a gente anda assim, é porque nós precisamos consertar alguma coisa, precisa ajeitar, precisa se confessar, tem que largar o pecado, tem que não viver pecando, como diz a Bíblia, né? Então, mais ou menos é isso. E ele fala para a gente permanecer nele. Então, aqui, deixa claro que esse público já tinha sido evangelizado, já eram pessoas que já estavam em Cristo, não é uma carta dando um primeiro anúncio. Ela está dizendo, gente, não solta de Cristo, né? Porque vocês vão ser tentados, vai vir falsos mestres e falsas doutrinas. Não solta dele, permanecer nele. E aí eu posso dizer para ti, irmãos, que permanecer é até mais difícil do que fazer a primeira entrega, né?
Evangelizar alguma é uma coisa, ensinar a guardar é muito mais difícil, né? Eu sei que tem pessoas que não têm ousadia nenhuma para evangelizar, no entanto, para edificar o corpo, a pessoa se sente mais à vontade, né? Por outro lado, tem pessoas que têm dificuldade em edificar o corpo e gosta mesmo de converter as pessoas, né? Então, é o que Deus faz de acordo com cada um. Mas o trabalho de consolidação, o que é o ensinar a guardar, é muito mais longo. Lógico, né? Tu prega Cristo para uma pessoa, 1, 2 vezes, 30 vezes, uma hora ela se entrega. Amém, né? Eu creio. Agora, dali para frente, até ela morrer, até Cristo voltar, até vocês morrer, tu vai consolidar, ajudar, ensinar a guardar, né? Então, é muito mais difícil, é um trabalho muito mais árduo. Então, por isso que ele está falando aqui, permanecei nele, tá? É importante você permanecer nele. Se você se desviar o olhar, pronto, já caiu. Então, tem que cuidar mesmo. Continuando. Capítulo 1, versículo 3, fala assim. Só o 3, tá? É porque ele é muito grande, esse versículo, assim, no sentido da sua magnitude. Olha! Capítulo 3, versículo 1, fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu queria fazer uma explicação mais vasta desse versículo, e vou fazer, porque ainda é 9:10, mas dá, porque eu vou só até o versículo 10 hoje, tá? De 3, do capítulo 3. Mas eu queria tentar explicar para vocês o quão impactante é esse versículo para João, quando ele escreveu, para o público direto, primeiro dele ali, e para nós hoje. Ele está falando assim, mais ou menos com um entusiasmo assim de novidade, tipo, vede como é grande o amor do nosso... Tipo, uma coisa assim, impressionante. Por quê? Isso era impressionante. O problema é que para nós hoje não é mais impressionante ter Deus como Pai, né? A gente aprende desde pequenininho sobre o Papai do Céu e vai normalizando esse termo, né? Mas, na época, ter Deus como Pai e nós sermos filhos de Deus era uma coisa impressionante. E, na verdade, ainda é. Nós é que banalizamos o termo. Então, ter Deus como Pai não é para qualquer um. O problema é que entrou o entendimento de que, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Essa é uma grande mentira que todo mundo, né, que não é cristão fala. A Bíblia diz, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículo 12, fala assim, a todos quantos o receberam, aí se referindo a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, se eu não me engano. Enfim, quem que ganhou o poder, né, pensa, não é qualquer coisa, não ganhou o direito, ganhou o poder de ser feito filho de Deus, aquele que recebeu a Cristo na sua vida, né? Então, não é para qualquer um, nem todo mundo é filho de Deus. Afinal de contas, eu nem sei se sou filho de Deus, devia ser assim, o ditado popular, né? Aquele que fala, vou tomar minha cervejinha, vou para a praia, vou curtir, porque afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Provavelmente ele nem é, tá? Então, irmãos, é muito grande o que ele está falando aqui. Por quê? E aí onde eu falo que eu vou me aprofundar um pouquinho, talvez a gente chegue perto de 9:30, tá? Mas vocês estão aí sem fazer nada e vai dar tudo certo. Assim, ó, aqui nós tínhamos uma cultura greco-romana, né? Eles estavam dentro do entendimento helenista, que seria assim, a cultura grega, e debaixo do Império Romano. Havia uma prática romana chamada dias lústricos. Eu já falei sobre isso num culto de domingo, talvez alguns de vocês lembrem, né? Mas pode ser que tem gente que não congrega conosco e nunca viu a minha cara na vida, né? Assim, ó, dias lústricos era uma prática romana amparada por lei, onde o pai poderia, naquele primeiro período de vida da criancinha, aceitar a criança no seio familiar ou não.
Então, amparado pela lei, por qualquer motivo que ele achasse plausível. Por exemplo, uma deficiência, o sexo não ser o que ele esperava, dúvidas sobre adultério, ou excesso de filhos, dificuldade financeira e não sei mais o quê. Então, qualquer um desses motivos poderia ser motivo para uma criança recém-nascida não ser inserida no seio familiar. Então, o ritual dos dias lústricos funcionavam assim. Num determinado local, que eu não me lembro agora, eu estudei sobre isso, mas eu esqueci. Mas, tipo assim, num tribunalzinho, enfim, num sinédriozinho. Sinédrio não, porque é coisa de judeu. Mas, enfim, num local ali público, né, num órgão público, a mãe, dentro de um período que eu acho que era nos primeiros 15 dias da criança, ela vinha com o bebezinho e colocava ele no chão. Aí o pai, se ele quisesse aceitar aquela criança na família, ele ia lá e pegava aquela criança no colo, né? Isso ele estava falando para todo mundo que ele aceitou aquele menino, aquela menina, né? Enfim, aí, irmãos, ele poderia, por mera vontade, não aceitar, e aquela criança ficava ali. Aí uma outra pessoa podia vir e pegar aquela criança no colo pelos próprios interesses dele ou por mera misericórdia, né? A pessoa viu uma criança que nasceu com uma deformidade, ela simplesmente ia lá e pegava, o pai não quis, mas eu quero, né? A pessoa tinha esse olhar misericordioso. E aí entra a questão da adoção, que fala lá em Romanos, inclusive, a carta escrita aos romanos, né? Isso era uma prática romana. Lá em Romanos 8, não sei das quantas lá, fala sobre adoção. Então, isso era a adoção na época. Então, diferente de hoje, e graças a Deus esse raciocínio sobre adoção hoje ele é super mais leve, né? A adoção na época era um favorzaço que se fazia para a criança. Então, se a criança não fosse adotada, se menina provavelmente ia cair na prostituição, se menino provavelmente ia entrar como, né, ia ser um gladiador, que era uma prática romana, e aí o futuro daquela vida era muito curto, né? Aquela pessoa ia morrer muito jovem ainda. Então, se alguém vai lá e adota, meu Deus, aquela pessoa ela é diferenciada no bom sentido. E um filho adotado jamais pode ser renegado. Já um filho biológico pode, né? Tanto é que o pai poderia nem pegar, se quisesse. Irmãos, é tão tremendo que quando eu falo disso tenho vontade de chorar, assim, porque na verdade a Bíblia diz que Ele nos adotou, né? E isso é muito grande, muito forte, né? Nós com defeito, perna quebrada, né? Com os nossos problemas, né? Enfim, Ele nos adotou e é ao ponto de sermos chamados seus filhos. Isso é muito grande na cultura da época, entende? Então, eu queria que você trouxesse essa grandeza para hoje, para a sua vida, e esse entendimento de favor também para a sua vida, porque Ele nos amou por favor, né? Porque nós não éramos assim super obedientes, ou super queridos, ou super bondosos, ou merecíamos esse título de filho. Então, é por mero favor, porque Ele nos amou e pronto, né? Então, até tinha casos de adoção quando o pai, daí não se aplica tanto a Deus assim, mas às vezes o pai queria um filho homem, né? E aí a mulher só deu filhas mulheres para ele, né? A mulher só deu não, enfim, eles só fizeram filhas mulheres. E aí tinha lá um menino rejeitado, ele ia lá e pegava. Governadores faziam isso por causa das sucessões, né? Tibério César, por exemplo, era adotado, César Augusto era adotado. Então, por causa disso, para que o pai tivesse um filho homem para deixar ali o império, né, para o filho. Mas eu fiz essa explicação grande só para explicar esse entusiasmo de João aqui e para te explicar desse tema que eu não queria deixar passar, porque ele é muito grande e muito tremendo para nós hoje. Tá? Vou ler de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Pensa nessa circunstância, tá? Criancinha lá no chão, um estranho, vamos dizer assim, né? Foi lá e pegou, né? Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Ele está deixando claro isso.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Ou seja, nós fomos trazidos para o reinado, né? Nós tivemos uma vida diferenciada, e no bom sentido, né? Nós tivemos uma vida privilegiada, acho que essa palavra é essa. Ah, mas nós não sofremos, sofremos. Ah, nós não ficamos doentes, ficamos. Ah, mas nós não, sei lá, não acontece coisa ruim com a gente. Acontece, mas com o Senhor, no Senhor, dentro do reino do Senhor, nós conseguimos lidar com aquilo de forma mais leve, mais sábia, melhor orientado, né? Então, é qualidade de vida ser cristão. Por mais que você esteja sofrendo, é outra cabeça. Ser cristão é outra coisa, né? É só você se lembrar como você era antes de ser cristão. Que por mais que, né, tivesse, em tese, tudo certo, deitava a cabeça no travesseiro, coisas ruins ficavam martelando, sentimento de culpa, pensamentos ruins, e por aí vai. Hoje, estar com o Senhor, estar perto dEle, ser chamado filho dEle, ter essa certeza de que você é filho, como João está falando aqui, e de fato somos, não tem preço, não tem comparação. Nós somos diferentes do mundo. O mundo não conhece esse bastardo que foi adotado e mora no palácio. Não conhece, porque vive longe, vive em outro nível, né? Amém? Tomara que a minha alegoria não tenha ficado muito alegórica e enfim, fugido do raciocínio, mas acho que não. Continuando, versículo 3. É só por causa de um termo. Eu vou falar do versículo 3 por causa de um versículo, de um termo meio difícil, tá? Eu vou ter que ler o 2. Amados, agora somos 2, tá? João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, ele está falando da nossa vida glorificada, do nosso corpo glorificado. Ele estava esperando o Senhor com urgência. Então, ele está falando assim, gente, nós só vamos saber quando a gente vê Ele como Ele é, né? Ou seja, daqui a pouco, tinha-se essa expectativa. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Eu queria falar sobre e a si mesmo se purifica. Esse versículo, se ele for lido isoladamente, principalmente somente essa primeira parte, ele cai numa contradição bíblica, né? Ninguém tem como se autopurificar, né? Não tem como isso acontecer. Nós nos purificamos por causa da esperança nele. Eu vou explicar isso. Fala assim, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele, todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, a gente se purifica na esperança de que vai vê-lo, vai se encontrar com ele, vai ter essa vida, esse corpo glorificado. Então, nessa trajetória, nessa de ficar esperando, eu me purifico, entende? Eu queria que você destrinchasse a palavra esperança, pensasse assim, não esperança com essa palavra tão comum que a gente conhece, mas nessa de ficar esperando, acho que esse termo é melhor. Então, nessa esperança toda, se ele vem ou não vem, né?
Som, 1, 2, testando. Som, 1, 2, testando. Som, alô. E aí, voltei ou não voltei? Digam para mim. Vamos lá, vamos lá. Essa esperança toda. Voltou! Glória a Deus! Tainara, minha sobrinha, uma das minhas 178 sobrinhas. Brincadeira, Tainara. São só 78. Glória a Deus. Então, eu estava falando daquela esperança toda, né? Eu estava falando de... nessa de ficar esperando, né? A gente é purificado, tá? Então, é isso que está dizendo, eu acho que eu vou acabar repetindo um pouco, mas vocês me aturem, porque é assim e pronto. Versículo 3 fala, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, então, gente, deixa eu ver, voltou, tá, beleza. Então, eu não vou olhar para vocês, que vocês ficam falando bobiça. Ninguém se purifica sozinho, a gente se purifica esperando o Senhor. Por quê? Ao esperar o Senhor, eu vou vigiar contra o pecado, eu vou permanecer nele, eu vou não viver pecando, eu vou estar crendo que ele pode voltar a qualquer momento, né? Então, eu vou ter uma vida vigilante, né? Uma vida sóbria na presença de Deus, tá bom? Então, é isso. Vamos continuar aqui. Tá, já expliquei assim mesmo se purifica, estou indo para a reta final. Versículo 9 diz assim, peraí, deixa eu ver se eu vou falar do 6. Aqui, irmãos. Versículo 6 fala assim, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu acho esse versículo tão forte, tão pesado para você que às vezes se sente que vive pecando. Então, assim, a única orientação que eu tenho para te dar depois de ler esse versículo é: te ajeita na vida, né? Vai confessar teus pecados, vai correr atrás do prejuízo, porque senão você corre o risco de ser um desses, né? Aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Eu não quero ser esse que não o viu e nem o conheceu. Eu quero conhecer o Senhor, né? Então, eu preciso deixar a vida de viver pecando, a vida de pecado, e que o pecado seja na minha trajetória como um acidente, uma coisa que eu não planejei, aconteceu, vou lá, me confesso, começo tudo de volta, né? Nós trupica, mas não cai, igual dos outros, tá? Então, é mais ou menos assim, né? Versículo 9 e 10, para nós finalizarmos, ó, mesmo com todo esse esqueminha ali, ó, vou acabar na hora. Versículo 9 fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. De novo, para vocês decorar. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, para terminar assim, né, com esse gostinho, né, de quero mais, né, vamos parar por aqui. O apóstolo João, como eu falei, não tem papas na língua, ele fala mesmo, né, ele não filosofa muito, né, numa terra de filosofias, ele não filosofa muito, ele chega e dá-lhe, né, ó. Então, assim, ó, quem não ama o seu irmão nem conhece a Deus, né, é mais ou menos isso. Isso aqui é uma abertura para o próximo tema, né, que é amor e ódio, né? Hoje foi luz e trevas, quarta que vem é amor e ódio. Então, ele vai falar bastante disso, sobre o amor aos outros, né, e sobre essa vida prática, e não vou falar mais, senão vou entregar todo o jogo aqui. Mas, aqui é tremendo a gente ver que isso é o termômetro para saber se a gente é filho de Deus também, né? Além, claro, de ter recebido a Cristo na sua vida, não é só isso, tem que permanecer nele, como a palavra diz, né? E aqui continua falando no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
Então, vou fracionar em duas partes para a gente terminar. Não pratica a justiça, não é aquele que faz justiça com as próprias mãos, não é isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente deve deixar a justiça com o Senhor, né? Enfim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, é Deus quem resolve se condena, se não condena, se castiga, se não castiga, enfim, né? Não somos nós os juízes, amém? Assim, nesse sentido, né, de condenatório. Então, a gente praticar a justiça aqui seria praticar a palavra de Deus, a justiça de Deus. E aí também, claro, se submeter à autoridade de Deus, à autoridade de Cristo, se submeter ao sacrifício, né, crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para me justificar e não os meus atos, as minhas boas práticas, senão um monte de gente aí que não conhece a Deus estaria justificado. E não é assim, né? É o sangue de Jesus que nos justifica. Então, isso seria praticar a justiça, obedecer a Deus, né? Obedecer os seus mandamentos. Amém? E a segunda parte, a gente vai vendo que quem não ama o irmão também é filho do diabo, né? Então, por mais grosseiro que isso seja, é a palavra, é a verdade. Então, a gente precisa se atentar para ela e tomar ela como molde, como, enfim, manual de vida. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bateram foto de mim, Giovana. Tá. Beleza. Glória a Deus. O Xande falou uma coisa aqui, né? Vontade de ver de novo. E aí, eu já falo disso do normal, eu queria aproveitar o ensejo e falar isso. Irmãos, eu vejo alguns vídeos assim na internet, não só da nossa comunidade, mas de outras, né? Enfim, alguns que eu confio, né? Nem todos eu concordo com tudo, né? Por exemplo, vou citar um aqui que eu concordo com 95%, né? Que é muito bem, inclusive esses dias eu estava falando para o Fabiano, que é a Escola do Discípulo. É uma igreja batista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tem um conteúdo assim muito, muito consistente. É uma benção. Eu vejo bastante vídeos deles, assim, né, aulas deles, assim, e um ponto ou outro eu discordo, porque são pontos de percepções teológicas, assim, de coisas que cada um interpreta de um jeito, né? Então, essas coisas acontecem. Quem sabe eu falei alguma coisa aqui hoje também, que você não pensa assim, você lê aquilo na Bíblia e entende de outro jeito. Se não prejudica a tua fé, a tua salvação em Cristo, amém? Então, às vezes eu vejo 2 vezes, né, tal vídeo ali que me interessou, e na segunda vez parece que, meu Deus, aquilo clareia muito mais. Então, uma coisa ali que pegou meio corriqueiro, eu estava meio desatento na hora, alguém me chamou e eu não peguei bem, na segunda vez aquilo vai entrar de forma muito mais sólida. Então, isso é uma prática boa. Eu sempre falo, tu perde tanto tempo vendo besteira na internet, então ver 2 vezes o mesmo vídeo que se trata da palavra, não faz mal para ninguém. Amém, querido? Deus abençoe, amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês, os que ficaram até aqui, né? Quarta-feira tem mais, a gente conclui essa carta.